Tem? Quem? Glória a Deus. Que bênção. Eu quero dizer pra vocês que a gente tá online também aqui no meu Instagram, tá? É Vinícius Lemos. Com 2 I no Vinícius. Ali no CI tem 2 I, tá? Você procura no Instagram, lá você vai nos encontrar. Tô aqui com o meu irmão Renan. Até se quiser deitar ali, Renan. O telefone pra gente ficar os dois. Não tem. Não? Tudo sabe. E também a gente tá. Nosso programa tá no YouTube também. The Way Mac. No YouTube você vai nos encontrar lá. Nossos vídeos, a gente tá no sétimo programa. Então, que bênção aí. A gente também tá com o nosso WhatsApp. Se você quiser mandar alguma pergunta, mandar um abraço, uma oração pra alguém, o número é 99586-5194. Esse é o nosso WhatsApp, tá? Eu vou repetir mais uma vez. 99586-5194. Esse é o nosso número do WhatsApp para quem quiser aí mandar uma pergunta. Fique à vontade, tá bom? Vamos começar a nossa leitura então? No YouTube não tá ao vivo não, tá? A Luana perguntou ali, minha esposa, já acabei clicando. Ela perguntou se está ao vivo no YouTube. No YouTube não é para os programas ao vivo por enquanto. Mas daqui uns dias eu creio que a gente já vai conseguir colocar ao vivo. É muito importante que você se inscreva no nosso canal, lá no nosso canal, até para isso. Por causa que nós precisamos de 50 inscritos, né, Renan? Acho que é isso. Para poder transmitir ao vivo. Bom dia, Renan. Como é que tá? Tranquilo? Bom dia. Desculpe o atraso aí, a gente teve um contratempo aqui no estúdio. Bora, coisa boa. Um dos participantes chegou atrasado. Mas glória a Deus que eu consegui chegar e fazer o programa aqui com o pessoal, né? Amém. É isso aí, o importante é vir, né? Se vir às 10h30, às 11h, o importante é que tá aí, né? Isso é maravilhoso. E aí eu acho que é isso, gente. A gente precisa de 50 inscritos no Instagram. É isso, né, Renan? Pra poder começar a transmitir online no Instagram, no YouTube também. Então é muito importante que você participe com a gente. Se você quiser fazer perguntas aí pelo Instagram, quiser perguntar pelo WhatsApp, a gente está disponível aí, viu, com as perguntas, pra gente poder se conversar melhor, né? Tirar as dúvidas, poder entender melhor a Bíblia, porque é isso que nos edifica, né? Quando a gente entende melhor o que está acontecendo na Bíblia ali, o que Deus tem pra nós ali, o que Ele está dizendo pra gente. Quando a gente compreende de uma forma melhor, aí a gente começa a mudar de vida, a ser transformado por Ele. Quero mandar um abraço para todo mundo que está me assistindo aí. Eu vi que entrou meu colega Júlio, a irmã Sônia, minha mãe. Deixa eu ver quem mais. Não vai aparecer. Ah, vai. O Alan de Cachoeira. Um abraço, Alan. Aparece aí, ó, uma hora. Deixa eu ver quem mais. A Maite, o Vitor, meus primos. Thiago História. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe a sua vida. Você fica ligado com a gente e vamos começar a conversar então. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5. E o versículo 43. Vou dar um tempinho para você ler, abrir a sua Bíblia aí. Amém? Mateus 5, versículo 43 até o 48. É isso que vamos ler por enquanto. Mateus 5, do 43 a 48, amém? Vou começar a nossa oração. Vou começar com uma oração. Mas eu vou primeiro começar lendo essa parte, depois o Renan lê a outra parte. Amém? Renan, quer orar para nós? Pode ser? Podemos orar. Senhor Jesus, que o Senhor abençoe esse programa, abençoe a vida do Vinícius, abençoe a minha própria vida, que o Senhor abra o nosso discernimento, que o Senhor abençoe também e abra o discernimento de quem está ouvindo em casa, que o Senhor vai entrando nos lares, Pai, e nos dando o dom do entendimento da palavra, porque é a palavra que cura, transforma, que liberta. Em nome de Jesus nós oramos, nós pedimos e nós já te agradecemos, Pai. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos ler então. Mateus capítulo 5, versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito. Isso Jesus falando, tá, galera?
ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus irmãos e orem pelos seus inimigos. Orem pelos seus... Não, pelos seus... Amem, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos, desculpa. E orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o sol nascer sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. O que a gente entende por isso? Eu quero começar ali pela parte que ele fala assim, ó. Para demonstrar, eu porém lhes digo, amem os inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. E isso nos ensina que, através das nossas atitudes, a gente mostra o nosso Pai. A gente vai falar um pouco sobre isso na rede jovens, hoje, 7h30. Se você quiser participar com a gente, ser convidado, ali na rua Barão do Arroio Grande, 760 o número, em frente ao Parque São Luís. A gente vai ter hoje a rede jovens e amanhã o culto. A gente vai falar sobre isso um pouquinho, é pouco tempo, mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho. Sobre as nossas obras, as nossas atitudes mostram quem é o nosso Pai. Porque se eu amar somente quem me ama, se eu cumprimentar, se eu respeitar somente quem me respeita, de que fato eu vou estar mostrando o Deus que está em mim, né? Qual é o Deus que está em mim? Os frutos, Jesus já fala em outros versículos, em outras parábolas também, né? Que o fruto, ele diz qual é que é a árvore, né? Sim. Então, a gente tem que dar fruto para o reino de Deus. Se a gente é cristão, a gente tem que agir como cristão também. Mas sabe o que eu vejo aqui também, Vini? Quando ele fala ali, tipo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Aí tu fica pensando, cara, como é que eu vou fazer isso? Né? Porque muitas vezes a gente não sabe, a gente não tem nem a capacidade de fazer isso, né? Porque é tão difícil. Já é tão difícil. Não vamos ser hipócritas. Sim. De amar e corresponder a quem nos ama. Imagina quem nos odeia, quem nos persegue, quem nos faz mal. É bem complicado. Mas quando ele fala ali de inimigo, eu creio, né, que aqui nesses versículos ele está nos chamando para reflexão de que um dia a gente também já foi inimigo. Inimigo de Deus. Sim. Correto? Correto. E Jesus nos fez amigo pelo sacrifício dele na cruz. Ele nos amou, ele nos amou. Mesmo assim, ele nos amou. Uhum. E aí depois no final, e foi como tu falou agora há pouco, ele disse, sede perfeitos como o Pai de vocês que está no céu. Né? Então, o que ele está dizendo? Cara, vocês já foram inimigo um dia, mas eu não olhei para tudo que vocês fizeram para mim. Tudo de mal que vocês tentaram contra mim. O pecado de vocês era grande. Mas mesmo assim eu fui lá e entreguei a minha vida por vocês. E assim, é esse o pensamento e o amor que ele quer que a gente tenha pelo nosso próximo. Independente de ser alguém que nos faz bem ou que nos faz mal. Porque a gente já fez mal um dia também. E quem nos faz mal, talvez não esteja no mesmo entendimento que a gente está hoje em dia. A gente tem que orar por essa pessoa. Eu acho que quando ele fala em amor, ame o seu próximo, ele está querendo dizer assim, ó, cara, não é ame o seu próximo, ame o seu inimigo, ele está dizendo assim, não retribua da mesma maneira, né? Tipo, se o cara foi arrogante, ignorante contigo, ou até fez algo para te deixar mal, para te ferrar, tu não vai retribuir da mesma maneira. Não leva isso aí adiante, né? Exato, porque, tipo assim, ó, ele nos quer diferente, cara. Porque uma pessoa normal, logo adiante, já arrumaria uma coisa pra fazer mal pra aquela pessoa. É isso que a gente entende hoje, né? Pagar o mal com o mal, né? Exato. E ele nos chama pra falar assim, ó, não age dessa maneira, cara. Não entra nessa de tu retribuir com maldade o que ele foi. Retribua com ajuda, com amor, com um abraço, com a palavra. Exato. É assim, ó, Vini, eu até acho que a gente já falou sobre isso em outros programas, ou até no sábado anterior, não me lembro em qual programa foi que a gente falou sobre isso, mas eu penso muito que nesse mundo ou a gente influencia ou a gente é influenciado. Sim. Tá? E a partir do momento que tu tá respondendo teu irmão, pagando mal com mal, tu está sendo influenciado. Sim. Tu não está influenciando ele pro reino de Deus. Né? Correto? Correto. Então, de que forma eu influencio meu irmão? Perdoando, amando, né? Orando por ele, querendo o bem dele, querendo a salvação dele. Que é o que Jesus fez por nós.
E a gente vai demonstrando o reino de Deus dentro de nós, né? É isso aí. Ele vai crescendo dentro de nós e as nossas atitudes demonstram se está crescendo ou não. Ele fala, Jesus, ele fala, é como algo que vai crescendo dentro de você, né? Como uma massa que vai crescendo e tal. Então é isso que cresce dentro de nós. Mas ela precisa crescer dentro de nós, a gente precisa deixar que ela cresça, né? E para que o reino de Deus, para que a vontade dele cresça dentro da gente, é preciso que a gente morra. É necessário que a gente morra, né? É necessário que a gente deixe o nosso eu de lado e que deixe Deus nos colocar... olha só, Deus nos dá as qualidades dele, velho. Não todas, tá? Mas algumas... Cara, tu tá entendendo? Aqui nesse texto que morram as nossas vontades, né? Porque, por exemplo, eu me levanto agora aqui no estúdio e dou um soco no Vinícius. Qual é que vai ser a vontade do Vinícius? Os dois brigando aí. Agora você agarrar no pau aqui, não. Não, dá amarrado, em nome de Jesus. Mas qual é que é a vontade do Vinícius? O Vinícius vai pensar, ai, por favor, Jesus, perdoa o Renan. Não, o Vinícius, a primeira coisa que vai vir na primeira reação, e vai querer retribuir, vai querer me devolver um soco. E ele está falando, e é justamente sobre isso, sabe? A gente tem que matar, porque é o instinto pecaminoso que está dentro de nós, sim, né? Sim. A primeira coisa que vem sem pensar, é involuntário, né? É de retribuir e fazer o mal. Mas o que não é assim que Jesus nos chama a caminhar. E é por isso que é tão importante a gente estar fazendo esse programa, e não somente esse programa, Vini, mas estar buscando em casa, se você está em casa, está buscando aprender um pouquinho, como é importante isso, busque aprender, essas palavras têm que estar escritas no teu coração, entendeu? Sim. E isso aqui tem que estar diante da gente dia após dia, sabe? E é difícil a gente buscar, a gente meditar na palavra. Eu falo por mim, eu até te dei testemunho uma vez na célula que eu fui, né? Cara, eu vou confessar, eu já fui muito mais assíduo na leitura da palavra, sabe? Hoje em dia, ou pelas ocupações dessa vida, a gente vai deixando de lado, mas é extremamente importante que isso esteja diante de nós todos os dias. Mas é exatamente isso, e isso é essencial, né, Renan? A leitura, por causa que a Bíblia fala, e aí eu vou dar um spoiler agora da rede, conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. E onde que está essa verdade? A verdade está na palavra de Deus. A verdade está em Jesus Cristo. Entendeu? E isso nos confronta. E aquilo que nos confronta a nossa cultura, nosso jeito de ser, aquilo a gente tem como, mas não é assim, bem assim. Porque que nem o exemplo que a gente estava falando agora há pouco, né? Se o Vinícius medita na palavra, tá? E o Renan vem dar um soco no Vinícius, por mais que a vontade seja de devolver um soco no Renan, o Vinícius vai pensar, não, mas eu vi lá, na palavra de Deus, Jesus me aconselhou que eu não posso agir dessa forma, entendeu? Então, e é isso que vai mudar os teus hábitos e as tuas atitudes e a tua maneira de ser, cara. Sim. É maravilhoso, né? Então, gente, como é importante, né, a gente ter esse relacionamento com Deus e falar com Ele e também ouvir Ele através da palavra, né? Tu ter um relacionamento um momento de leitura na tua casa, porque quando a gente lê isso, talvez a gente saia assim um dia, dois, até esqueça. Mas no momento certo, Deus nos lembra, cara. Deus nos lembra de palavras que a gente leu, de momentos que a gente leu, Ele vem falar, tá, mas o que eu te ensinei? Foi assim que eu te mostrei? É assim que eu queria que tu fizesse? E tu fica, como é que eu vou fazer, né, diferente? Eu preciso. E aí entra muitas vezes o perdão, né, cara? Entra muitas vezes o arrependimento. Porque diversas vezes eu tive de fazer isso, de pedir perdão e de me arrepender de fato de atitudes que talvez na hora até fiz errado, mas cheguei em casa, no ler a palavra, no orar, o cara fica, meu Deus. É o primeiro passo, né, Vini? Porque aqui ele fala, né, a lei do amor, ali, e ali ele começa, né, de amar o seu inimigo, que foram os versículos que a gente leu, mas como é que eu vou amar alguém se eu nem perdoei aquela pessoa muitas vezes? Né? Então, primeiro, e volta e meia a gente sempre toca nesse assunto no programa, né, do perdão, do amor, que é o que Jesus nos chama a fazer. Mas muitas vezes, primeiro a gente tem que perdoar, e daí depois Deus vai nos capacitar e nos ensinar a amar. Uau! Não, e é importante, né, cara, a gente ter essa atitude de arrependimento e perdão, por causa que é isso que nos leva para perto de Deus, né? O que Ele quer de nós é um coração arrependido. Mas de fato arrependido, né? Porque eu pergunto, o que é amor? O que é arrependimento? Porque a gente pode ter uma ilusão de o que é amar e o que é se arrepender. Porque eu acho que às vezes amar é só eu estar aqui, meu amigo Renan, olha, eu trouxe uma coisa pra tu, olha aqui, meu amigo Renan, sei o quê. Tá sempre bajulando o Renan. Isso não é amor. É bajulação, né? Exatamente, não é amor. E o que é arrependimento? Senhor, eu não quero mais fazer isso, me ajuda, Senhor. E aí sai ali e não faz uma força. Sabe, tu não busca em Deus
com um tipo de jejum, com um propósito diante de Deus. Tipo, vou ficar sem tal coisa, vou fazer uma coisa que eu não faço pra aquilo, porque eu quero a mudança. E a gente não faz esse tipo de coisa, a gente só diz que estou arrependido. E não vem com uma mudança, com algo novo, com uma atitude nova. Então a gente precisa entender de fato o que é amar, o que é se arrepender. Porque são coisas que a gente fala e parece fácil. Então, não, mas eu amo, mas você não fala comigo. Eu amo, mas tu não me olha, tu não cruza na minha frente. Né? Então, pô, mas que jeito? Isso não funciona. Não que eu tenha que conviver com a pessoa diariamente, mas eu preciso ter um sentimento de amor por ela, um sentimento que não tenha rancor, sabe? Querer o bem, né? Querer o bem da pessoa, não um rancor, sabe? Aquela coisa que tu fica mastigando e remoendo. Isso não faz bem pra ti, né? Exato. Não vai te fazer bem. Tu vai ficar empacado, pô. É. Tu vai ficar travado no tempo. E aí entra o perdão, né? A gente ouviu o Marcelo na semana retrasada falando aquilo, cara. Aquilo realmente me tocou muito. Porque eu vejo muita obra de Deus, né, cara? Porque ele estava parado, não conseguia liberar o perdão. Deus fez do jeito dele. Então tá, tu vai liberar o perdão então, pro cara. Por bem ou por mal. Tu vai ter que liberar. E aí o massa é que ele foi, né, cara? Ele foi realmente surpreendente. A atitude do Marcelo foi realmente de alguém assim, ó, muito filho de Deus. Mas assim, só fazendo um parênteses, já que tu resgatou esse assunto, Ovin, Deus não nos obriga a nada, não entenda mal. Não obriga. Porque o Marcelo, por mais que Deus tenha planejado e arquitetado aquela situação dos dois se encontrar, que ele testemunhou aqui, se você não assistiu o programa, procure lá no nosso canal no programa YouTube. 5. Isso, tá? O Marcelo mesmo assim poderia ter se recusado e dito, não, esse cara me fez mal, eu não vou perdoar ele. Poderia ou não poderia? A escolha era dele, né? Não, o que o mundo nos fala? Opa, o cara fez errado comigo, como é que eu vou lá pedir perdão pro cara? Exato. Ele que me atingiu. Isso aí, ele que venha, né? Ele que venha. Exatamente o que ele fala. Mas vocês precisam fazer que nem o pai de vocês faz. Isso. Nossa, cara, para. Não, ele podia pensar, não, ele que me fez mal, cara. Ele que vem até mim se ele quiser me peça. Não, e aí vamos se colocar no lugar de Deus, então. Deus podia falar, mas foi o Vinícius que me traiu. Foi o Vinícius que não quis me procurar. Eu me apresentei pra ele e ele que me renunciou, que me negou. Agora eu vou ter que ir lá de novo e chamar ele de novo. Negativo, não vou. Só que o cara foi lá e enviou seu filho pra me salvar. Exato. Ele deu o primeiro passo, ele né? já fez, ele deu um exemplo nisso, de perdão. Então, cara, que maravilhoso isso, que importante isso, né? A gente ter esse entendimento, né, de amor com nossos irmãos, de orar pelos nossos inimigos, né? A gente tava falando muito sobre isso. E eu vi agora a galera do meio cristão, assim, se levantando contra uns a favor, outros contra, sobre o que foi dito pelo pastor, contra o presidente. E a gente fica muito, cara, ore por aquele que você não concorda, né? Ore com aquilo que você não acha legal, mas libere palavras de vida. Isso que é importante, a gente liberar palavras de vida, Renan. Não palavras de morte, não palavras que trazem maldição, palavras que matam. A gente precisa trazer e orar por ti, tipo assim, eu e tu somos o Inter e o Colorado. Um exemplo tá bem tosco, que não acontece, mas aí eu vou querer que o mal do Renan, por causa de uma opinião diferente, de algo que não fecha. Não provém isso de Deus, tipo, cara. Às vezes é só maldade, né? Que as pessoas e envergonham o evangelho, né? Sim. Porque assim, ó, não é a questão que tu tá vendo uma pessoa errada lá e tu vai estar sempre. Não, tu tem que mostrar o caminho para aquela pessoa. Tu é chamado para fazer isso. E pregar o arrependimento, ó, te arrepende, porque o caminho que tu tá trilhando não é bom, tá? É isso que a gente tem que fazer, tá? Muitas vezes. E amar e orar para que aquela pessoa seja salva. É isso, né? Não, e assim a gente fala te arrepende. Por quê, Renan? Porque esse tempo que nós vivemos, esse tempo que a gente vive, esse ano de 2023, o ano de 2024, talvez até 2030, vamos botar um exemplo assim, vai ser um tempo de arrependimento. É um tempo que nós temos para se arrepender. A gente tem esse tempo de arrependimento. Deus nos deu essa oportunidade, mas até se espalhar o evangelho, né? Para toda a terra. Tu sabe, Vini, que eu oro por isso, sabe? Porque as profecias de Deus, a palavra de Deus, que diz que antes da volta de Jesus haveria um grande esfriamento, né? E isso a gente já pode ver principalmente no continente europeu, Sim. Que foi o berço da reforma protestante. Se a gente tem a palavra de Deus diante de nós hoje, foi graças àqueles homens que pagaram com a própria vida também para que a gente pudesse fazer isso, porque era só a Igreja Católica, a Igreja de Roma, que tinha essa missão, digamos assim, de levar a palavra, e ninguém podia ter a palavra de Deus. Mas tu pensa,
nos países, no continente que fez obras tão grandiosas como essa, eles vivem um esfriamento, as igrejas estão largadas lá, ninguém mais quer saber de Deus, Sim. entendeu? Então, e existe profecias que dizem que antes da volta de Jesus existiria um esfriamento em todo o mundo, seguido de um grande avivamento. Tá? E a gente tem que orar por isso, por esse avivamento. A gente tem que querer, tem que ansiar por isso. E o que é o avivamento? É o arrependimento. Né? É o arrependimento das pessoas, a humilhação da pessoa se prostrar aos pés de Deus, de renunciar às suas próprias vontades, de reconhecer que precisa de Deus. Exato, né? exato. É exatamente isso. Na hora que vai estar mais power, tipo assim, contra a igreja vai estar mais poderosa. Exato, é isso aí. Então vai ser o melhor momento da igreja, vai ser o auge. Então na hora mais difícil vai ser o auge. E a gente precisa buscar. E você que está me ouvindo, você que está me assistindo pelo Insta aí, agora entrou a Jennifer, minha mãe mandou uma frase ali também verdadeira. Você que está me assistindo ainda dá tempo de você ter um coração arrependido, de se voltar a Cristo, né, com arrependimento. De, mas é que eu fiz foi errado no passado, eu talvez fui ignorante com alguém, eu tenho alguns inimigos. Ore por eles, se preciso for, peça perdão para eles, porque é necessário. Isso são atitudes de filhos de Deus. A atitude de pedir perdão é a atitude de quem é filho de Deus. Não espere ele pedir perdão, porque talvez essa pessoa não seja um filho de Deus, mas você tem o entendimento de que você é um filho de Deus. E um filho de Deus tem atitude de Deus, né? Um filho copia o pai. Você precisa copiar o seu pai que está no céu. Amém? Gente, eu vou tocar um louvor aqui para vocês. E aí depois a gente vai voltar a conversar, tá? Fazer um intervalinho rápido. Deus te abençoe. Então, amém? Quero, vai, Deus te abençoe, fica aí com a gente. De que valeu tanta correria, nada. Não valeu de nada. Jenner não conseguiu vir? Hã? Jenner não conseguiu vir? Não, ele disse que ia estar viajando.